Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo aqui ele vai ser bem diferente dos outros que eu já gravei, tá? Ele vai ser muito mais contando um pouquinho da minha história pessoal e do porquê que eu fiquei sumido tanto tempo aqui do canal, até das redes sociais, tá? Eu tava sumido em relação a aparecer, mas eu tava continuando os trabalhos, fazendo várias coisas aqui. E nesse vídeo eu vou contar o que foi que aconteceu aí em 2021 até agora, para vocês terem uma noção. Esse vídeo, inclusive, eu demorei pra caramba pra gravar. Tô pra gravar esse vídeo aqui já faz um tempo. Eu ia até deixar ele pra depois, só que eu parei disse, não, deixa eu gravar logo esse vídeo, deixar esse conteúdo aí no meu canal para vocês assistirem também. Caso alguém esteja passando por algo parecido, ou se passou, ou se vai que passe por algo parecido, pode ser que ajude de alguma forma. Então é bem importante eu deixar esse conteúdo aqui gravado. E daqui pra frente, como eu tô. Outras coisas vão acontecer, mas muito provavelmente eu ainda continuarei fazendo vídeos. Vai ser um marco, tá? Então esse vídeo vai ser um marco assim de uma pausa que eu precisei fazer, que aconteceram várias coisas e que vai continuar daqui pra frente. Outros conteúdos que eu vou voltar, assim como eu estava fazendo antes. Algumas coisas vão mudar, mas tem muita coisa para ser feita ao longo do ano, tá? Mas beleza, deixa eu começar pelo começo, tá? Eu vou contar o que foi que aconteceu em 2021 e como as coisas se desenvolveram até o estado atual, tá? Bem, deixa eu contar logo o que foi que aconteceu. De 2020, como todos sabem, começou a pandemia e mais que nunca o trabalho em casa ele ficou natural para todo mundo. Só que eu já venho trabalhando em casa desde 2019, tá? Quando eu me mudei do interior, vim para cá, para João Pessoa, eu já tinha esse trabalho muito restrito, vamos dizer assim. Eu ficava muito em casa e saía pouco. Então isso já era algo rotineiro. Em 2020, quando começou a pandemia, estava todo mundo assustado e muita gente ficou em casa, eu estava acostumado. Só que eu fiquei muito mais em casa do que, vamos dizer assim, do que já ficava, tá? Como todo mundo precisou ficar recluso, eu já estava com isso bem acostumado. Só que eu comecei a me colocar certas pressões, aí que vem um ponto, né? Eu comecei a com a evolução de tudo e com alguns objetivos que eu tinha, eu comecei a me pressionar para muita coisa, tá? Em relação ao trabalho, em relação ao conteúdo que eu já postava, enfim, começava a me cobrar demais sobre várias coisas que eu fazia para mim mesmo e também para os meus clientes. Eu sempre tive essa questão de ter uma qualidade extrema nas coisas que eu fazia em relação aos meus clientes e também com relação aos meus conteúdos. E isso eu fui conseguindo lidar bem até que 2021 chegou. E ali no meio de 2021, que eu estava com um projeto também, até foi quando eu abri novas vagas para o meu curso, essa demanda, né, essa pressão que eu estava colocando em mim, ela estava bem alta. Então foi aí em que eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E eu precisei, nesse momento, de buscar ajuda. Né? Eu fui a um psiquiatra e pela atual situação e pelas pressões que eu estava colocando em mim e até pelo certo desânimo que eu estava vivendo, um pequeno caso aí de depressão foi diagnosticado pelo psiquiatra e eu precisei de ajuda e principalmente para fazer um acompanhamento, uma terapia, né? Então eu fui até a psicólogo para poder fazer uma terapia para saber como lidar com a situação nova, né? Que além da reclusão de ver pouco minha família, que eu quase não estava indo para o interior, e também da atual situação que o mundo estava vivendo, essa ansiedade ela cresceu bastante. E eu sempre me conheci muito bem, né? Eu sempre sabia como funcionava a minha cabeça, eu gosto de ser bem, vamos dizer assim, pragmático com isso, eu gosto de funcionar de uma certa forma, eu tenho uma rotina muito bem definida, eu estava começando a ver que eu não estava sendo da mesma forma que eu era antes, né? Alguma coisa estava mudando e estava começando a me prejudicar nos trabalhos que eu estava fazendo, principalmente para mim, que eu me cobrava muito mais do que deveria e essa ansiedade começou a crescer bastante e era importantíssimo de eu começar a lidar. Então eu comecei a fazer terapia, isso no meio de 2021 e no começo já comecei a me sentir muito bem, só que aquilo é um controle frequente, né? Não sei se alguém que está vendo esse vídeo aqui já passou por algo semelhante, mas é aquilo que você tem dias bons e você tem dias ruins, né? Mas o importante é que você sempre mantenha um controle e uma racionalidade nesses momentos ruins.
para que você não perca o controle. E era algo que eu estava próximo de perder. Eu estava muito ansioso com algumas coisas que eu ia fazer, com algumas situações que eu me deparava, e eu precisava mesmo dar uma quietada na mente. Então eu comecei a fazer terapia, foi por volta de uns 3 meses que eu fiz terapia e eu senti que eu já estava controlando muito bem essa ansiedade minha. Até hoje eu tenho um exercício que eu faço quando eu sinto um pouco de ansiedade em alguns momentos, em algumas situações, e é algo que eu vou ficar para a vida inteira, até porque eu descobri que eu sou ansioso. Então é algo que eu tenho sempre que ficar lidando. É, Hoje eu posso dizer que eu estou muito bem comparado ao que eu estava, principalmente ali em 2021, ali por volta de maio e junho. Eu estava com ansiedade no talo, sem saber controlar, sem saber o que fazer, e vinha cada vez mais nervosismo, irritação e várias outras coisas não tão legais para mim e afetavam em tudo, né? No trabalho que eu fazia, em várias outras coisas. Poucas coisas me deixavam tranquilos, então a pressão foi subindo até determinado ponto que chegou nisso. Hoje tô bem melhor, tá? É claro que eu não tô curado de ansiedade, ninguém se cura de ansiedade, todo mundo tem, eu descobri isso, todo mundo tem ansiedade, é só deixar ela controlada, isso é o mais importante. Enfim, eu fiz esse acompanhamento, fiz acompanhamento na terapia com um psicólogo, aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre algumas coisas que me afetaram desde o passado até hoje, e isso foi extremamente importante para eu evoluir, tá? Eu me aperfeiçoar e entender um pouco mais sobre mim. E é por isso que desde que eu fiz essa terapia, eu até estava vendo aqui nas últimas postagens que eu fiz, tanto no YouTube quanto também no Instagram, foi em meados de outubro que o que aconteceu. Eu estava fazendo conteúdo frequente e aquela cobrança estava começando a vir em mim, né? Porque o que eu comecei a observar, que eu tratava com muito esmero do conteúdo dos meus clientes e do meu também, só que eu me cobrava em excesso do meu próprio conteúdo. Eu disse, caramba, não tá o que eu queria algo muito além, que pela demanda e pela frequência, isso começou a me cobrar bastante e não estava me fazendo bem. Então eu dei uma parada temporária, né, no conteúdo, isso em outubro, e eu disse, daqui a pouco eu retorno. E em outubro também teve outra coisa muito legal que eu consegui fazer. Até chegar a postar isso lá no meu Instagram, que foi uma viagem que eu fiz em família. Aqui, ó, há muito tempo que a gente estava planejando isso. E foi uma viagem com a minha família e também com a família da minha esposa. Essa viagem foi muito boa, assim, porque foi uma semana em que o trabalho ficou de lado. Eu já estava me preparando, assim, antes da viagem eu me preparei bastante, deixei vários trabalhos que eu precisava ser feito, eu antecipei, avisei os meus clientes e disse, pessoal, eu vou tirar uma semaninha de férias aí, vou fazer uma viagem em família e não fale comigo nesse tempo. Praticamente eu fiz isso. E eu pausei meu conteúdo para essa época de preparação. Eu disse, eu preciso de 3 semanas aí para me preparar antes. Avisei a todos os clientes para me mandarem material antes e eu deixar tudo pronto para que na viagem eu não tivesse nada. Só depois é que eu voltaria e faria tudo. Então, foi 3 semanas em que eu controlei minha ansiedade e deixei tudo sob controle do que eu precisava fazer. Então me planejei bem. E isso foi muito bom nesse mês porque assim alguns momentos de ansiedade que eu criava pelo um simples planejamento bem feito junto com o cliente, eu já consegui diminuir muito essa ansiedade caso algum prazo estivesse próximo de estourar. Então foi até um aperfeiçoamento aí do meu trabalho essa viagem antes de fazer. E aí eu fiz essa viagem com minha família. Foi uma viagem muito boa, foi um passeio muito bom e também eu relaxei a mente, né? Eu saí um pouquinho ali da minha rotina normal. Foi cansativo pra caramba, toda viagem ela é cansativa, mas em relação à mente eu dei uma limpada, dei uma arejada na mente assim, e quando eu voltei eu tava muito tranquilo, muito leve, aproveitei pra caramba, né, a viagem. E a partir desse momento eu já não estava com aquela pressão de fazer conteúdo, eu quis dar uma parada. Eu disse, já dei uma parada esse mês, eu vou parar aí mais um pouco. E quando eu retornei, isso foi em novembro. E eu tinha outra viagem marcada no mês de novembro, né? Então, assim, eu voltei de uma viagem, comecei a preparação, como eu já tinha avisado alguns clientes, eu comecei a preparação de outros materiais de clientes. E
esse meu conteúdo tinha que esperar mais um pouco, sabe? Deixa eu esperar, depois dessa próxima viagem eu volto com tudo. Só que o que aconteceu foi o seguinte: no dia 15 de novembro, que foi 2 dias antes de eu viajar, no dia 15 de novembro, eu já até compartilhei aqui com alguns alunos meus, com algumas pessoas que me acompanham, que eu sempre tive uma vontade, que a vontade era de construir uma casa no sítio, ficar um pouquinho afastado dos grandes centros. Desde que eu vim para cá eu entendi que não precisava estar diretamente ligado a um grande centro para trabalhar com o que eu trabalho. Então eu estava com essa ideia, eu e minha esposa estava com essa ideia de fazer uma casa no sítio, só que a gente ainda gostava bastante de onde a gente mora aqui, pela facilidade de uma cidade grande tem. Principalmente quando a gente veio do interior, era muito difícil de encontrar atividades para a gente fazer tão facilmente, ou questão de saúde era bem importante que a gente levava em consideração que aqui era muito fácil de encontrar alguma assistência médica, era bem prático. A gente precisou isso em alguns momentos urgente, assim, com pressa, não com urgência, né, mas com certa pressa, e a gente conseguia que às vezes no mesmo dia, que isso no interior precisava de alguns dias para fazer um exame simples, ou às vezes tinha que viajar para cá para poder fazer um exame que era necessário ser feito. Então, a facilidade da cidade grande também nos deixava com vontade de continuar aqui. Então, no dia 15 de novembro, a gente estava com essa ideia essa ideia da casa já vem há um bom tempo, que a gente pensou, só que nós encontramos uma oportunidade. E aí, nós encontramos um apartamento que, assim, caramba, essa oportunidade não aparece de novo. E é engraçado que eu sempre comentava com ela, que eu disse, o nosso plano é no final de 2021 começar a construção da nossa casa. A não ser que surja uma oportunidade, um achado daquele que não dá para negar. E no dia 15 de novembro a gente encontrou esse achado. Tá? Encontramos um apartamento muito próximo de onde a gente mora hoje, que é um bairro que a gente gosta bastante. Para quem conhece João Pessoa, é no Bessa. Tá? Se por acaso alguém não conhece, é um bairro bem tranquilo, bem residencial. E ele é um pouco mais afastado do centro da cidade, mas onde ele está, o acesso é bem simples aqui para o centro da nossa cidade. E João Pessoa não é uma cidade tão grande, mas é uma cidade grande comparada de onde a gente veio. Na nossa cidade natal tínhamos 25 mil habitantes, cidade muito pequena, e João Pessoa já é uma cidade bem maior. Então tem essa vontade. Pô, a gente veio para cá, é tão bom, a nossa cabeça mudou tanto quando a gente veio para cá. A gente poderia continuar mais um pouco por aqui. E quando vê essa oportunidade, a gente, caramba, é o momento. Não dá para desperdiçar essa hora. E a gente começou a correr atrás para garantir essa oportunidade, esse apartamento que a gente queria. E o engraçado foi que a gente entrou em contato com a dona que estava vendendo um apartamento. E desse 15 de novembro, que foi feriado, inclusive, por isso que eu lembro da data, foi uma segunda-feira, a gente viajava na quarta-feira, que seria outra viagem que ia fazer. E eu posso dizer o seguinte a vocês: essa viagem a gente não aproveitou 100% dela, porque durante a viagem a gente estava resolvendo muita coisa em relação ao banco, porque a negociação com a dona já começou e a gente precisava deixar tudo pronto em relação ao banco para poder fazer a aquisição do apartamento, né? E foi um corre-corre. Corre-corre bom, né? Assim, muita coisa para resolver. A gente teve que aprender muita coisa em relação a trâmites bancários aí para poder fazer a aquisição desse apartamento. E o engraçado foi que durante a negociação a gente imaginava que o trâmite ia ser bem lento, bem mais tempo do que realmente levou. E, enfim, eu não vou detalhar tanto das coisas que precisou fazer, mas é bem burocrático esse negócio de fazer uma aquisição de um apartamento, tá? Então é um vai e vem danado, é documentação para lá, fala com o banco, fala com o cartório, enfim, é um vai e vem grande, grande mesmo. E 3 meses, exatamente 3 meses depois, no dia 15 de fevereiro, depois de tudo aprovado, tudo certo, a gente consegue pegar a chave do apartamento. E ó, eu vou dizer que foi uma sensação muito boa de a gente finalmente estar realizando aquilo, né? Ainda tem outros trâmites aí e um prazo muito grande para poder pagar esse apartamento, mas foi uma decisão muito bem pensada e um objetivo que a gente queria. E conseguimos, a chave estava nas mãos no dia 15 de fevereiro. E de lá para cá,
começou uma nova fase. A nova fase era de reforma do apartamento. Porque o apartamento do jeito que a gente comprou ele é um apartamento antigo e porém bem espaçoso, né? É um apartamento que tem aí 30 anos, vai lá. E na época ele era um apartamento de tamanho padrão, só que em comparação com os que a gente consegue encontrar por aqui, ele é bem espaçoso. E os nossos planos ainda estão se encaminhando, então a gente precisava de um apartamento um pouquinho maior. E nesse momento estamos na fase de reforma do apartamento. E eu vou dizer que a gente saiu, a gente saiu de um projeto bem audacioso, né? De uma fase bem complicada, bem cheia de altos e baixos, e já entramos em outra também que é tensa, né? Reforma ela é tensa mesmo. Mas nesse momento que eu estou falando, que é segunda-feira aqui, foi um dia aí para resolver coisas da reforma, enfim, e ela está encaminhando. A previsão é que é, eu não sei direito quando vocês vão ver esse vídeo, mas é daqui a um mês nós já estejamos lá, tá? Morando lá no novo canto. Esse cenário aqui muito provavelmente vai mudar. Então é uma fase em que precisa muito da nossa dedicação para ir fazer as coisas, conferir, ver a obra andar e fazer os últimos acertos. Então está numa fase final aí de mudança geral. E eu pensei em gravar esse vídeo. Peraí, só rapidinho. Só para não apagar aqui. Eu pensei em gravar esse vídeo porque eu disse, cara, eu já tô com muita coisa preparada ao longo desses. Desde novembro eu já venho pensando em outras coisas, já estou com outros projetos também desenvolvendo, só que eu não estava aparecendo aqui, né? Eu continuo trabalhando, os clientes me mandando muita coisa, tava com esse vai e vem, e uma coisa que eu decidi sacrificar desde a minha viagem foi o conteúdo, assim, o meu conteúdo, na verdade, né? Então eu parei assim, disse, cara, deixa eu deixar esse conteúdo lá, deixa eu focar nesses outros pontos aqui e depois eu volto para fazer os meus conteúdos. Gravar as minhas coisas, fazer as minhas lives que eu estava fazendo, enfim, várias outras coisas que eu estou planejando aí que já estou executando. Inclusive tem outra coisinha aí que logo logo eu vou gravar um vídeo falando mais sobre, tá? Que já está pronto, inclusive. Algumas pessoas já estão tendo acesso, mas eu comento isso depois. E nessa fase agora, nessa fase final, semifinal, vamos dizer assim, é, um momento de, assim, de tudo que eu passei desde o começo da pandemia, desde a evolução do meu trabalho em si e das mudanças que eu precisei passar por conta de alguns problemas pessoais, agora eu estou muito contente do que está acontecendo. É cansativo? Hoje eu nem estava pensando em gravar esse vídeo, só que eu sentado ali um pouco no sofá dando descansado, eu disse, cara, eu preciso gravar esse conteúdo, eu preciso gravar esse vídeo, conversar um pouco, porque vai ser um marco não só para mim, como para várias coisas que eu estou pensando em fazer e já estou realizando. Então, deixa eu deixar esse vídeo documentado. E pode ser que tudo isso que eu fale, pode ser que ajude alguém, né? E é muito bacana de pensar que, sei lá, em junho de 2021, eu ia estar com a cabeça tão diferente que eu estou agora. E eu percebi que isso foi uma fase que eu precisei de ajuda, que eu precisei me aperfeiçoar, que eu precisei me entender, me compreender bem para estar tendo esse resultado de hoje. Então, quando eu paro para pensar que em 2019, no comecinho lá de 2019, eu estava mudando para uma outra cidade, enfrentar várias outras coisas novas. E quase 3 anos depois, eu estou conseguindo o que eu estou conseguindo agora, cara, assim, e passei pelo que eu passei, é uma mudança tão grande, foi tantos passos dados que eu queria marcar, eu queria fazer um levantamento e fazer uma retrospectiva de tudo que passou e deixar isso aqui no meu canal. É um vídeo que eu queria gravar, porque eu queria só comentar. Porque eu acredito que quem vai ver esse vídeo aí pode ser que passe por uma situação parecida ou esteja conquistando alguma coisa que pareça que para ele, nossa, eu nunca imaginei que ia conseguir isso. E é nessa fase que eu tô agora. Estou muito contente. É cansativo, vou dizer a vocês, é cansativo. Foi cansativo todo esse vai e vem para conseguir o que eu estou conseguindo agora, mas eu estou muito contente. Tem muita coisa para acontecer ainda para frente, tem muita coisa para conquistar, mas nessa fase eu estou me sentindo bem. Estou me sentindo pleno, vamos dizer assim. Eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu sinto que eu preciso
aperfeiçoar várias coisas ainda em mim, mas eu tô contente, eu tô satisfeito com o que eu tô conseguindo fazer. E esse vídeo é para dar um pouco desse meu depoimento para vocês, do que eu consegui fazer, do que eu consegui construir, das dificuldades que eu precisei superar e até das próprias dificuldades que eu me encontrei. Então, tudo é fase, galera. Tudo é o que eu posso dizer a vocês, né? O sucesso não é uma linha reta para cima, né? São altos e baixos. Eu não sei dizer se eu já tenho sucesso ou não, mas eu estou no caminho. Para mim, o que eu estou conquistando tá me deixando muito feliz. Se eu posso considerar já isso sucesso? Sim. Então, o sucesso, para eu conseguir alcançar ele, eu tive que passar por vários altos e baixos. E são objetivos, né? São objetivos para o futuro agora. São vários planos que eu tenho com minha esposa, que eu tenho como profissional. São várias coisas que eu quero conquistar daqui para frente. E esse vídeo é para marcar esse momento assim que ainda não acabou e talvez nunca acabe a correria. E que bom que não acabe. Isso significa dizer que eu estou correndo atrás das coisas, eu estou conquistando coisas novas. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Se vocês estão no caminho, estão na jornada, estão querendo conquistar alguma coisa, vai ter alto e baixo, não tem para onde correr. Só que às vezes o que você imagina que nunca vai conseguir ou que vai demorar muito tempo, que ele chegue bem antes do que você imagina. Já aconteceu isso comigo em várias coisas. Para eu conseguir trabalhar com edição, para eu sair da minha carreira e vir para trabalhar com o que eu estou hoje, morar onde eu estou morando hoje, na capital, para mim era algo tão distante, e hoje pareceu que demorei mais do que eu deveria para vir para cá. Então são mudanças assim, na cabeça que você vai tendo e evoluções que vão acontecendo ao natural. A questão é você sempre se dedicar no que você vai fazer para conseguir. E é isso. Eu queria gravar esse vídeo para deixar isso registrado no meu canal, para tentar motivar, caso isso aconteça, com alguém que esteja no caminho, que esteja na jornada, e até para anos depois, quando eu parar para ver esse conteúdo, eu ver em que momento eu passei, né, o que eu encontrei, o que precisei enfrentar e onde eu me encontro agora. E, cara, não sei o que vai acontecer para o futuro, tenho meus planos, mas é aquilo. Vamos continuando um dia após o outro para tentar conseguir o que a gente quer, tá? Então é isso. É um vídeo bem diferente, tá? Não sei se é motivador, não sei se é um reality show, enfim, não sei. Contando um pouco do que aconteceu para compartilhar com vocês do que está acontecendo nesses últimos meses aí, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer, não vou prometer que eu vou voltar a fazer vídeo todo dia ou toda semana ou uma vez por mês. Não, eu vou simplesmente fazer conteúdo quando eu quiser. Quando eu tiver vontade, até porque essa fase, principalmente de colocar pressão em mim, eu não quero colocar tanto. Eu quero fazer um conteúdo quando eu achar que deve ser feito, para trazer alguma coisa relevante para alguém que vá ver isso e vá contribuir de alguma forma. Se eu achar que esse conteúdo tem um objetivo, tem um propósito, então eu vou fazer, tá? Então é isso, galera. Quero deixar aqui só um pedido a vocês. Continuem fazendo o que vocês fazem, o que vocês acham que vai dar certo, que acreditam, e se esforcem mesmo para conseguir fazer aquilo. Porque, no fim das contas, com o esforço, você sente que, eu consegui graças ao meu esforço. É com esse sentimento que eu estou agora. São várias etapas na vida e cada uma, se você se esforçar e conseguir, é um sucesso a mais para você comemorar. Mesmo que seja pequeno, mas vale a pena comemorar, tá? Então, turma, vou indo por aqui. Logo no futuro as coisas vão mudar. Esse cenário aqui talvez mude bastante, mas eu vou deixar isso para mostrando aos poucos mais para frente, tá? Então, encontro vocês aqui no canal. Se você por acaso não tá inscrito no canal, se inscreve, tá? Eu tô até esquecendo do que é pra falar, já faz tanto tempo. Mas curta esse vídeo caso você goste, ou comenta alguma coisa. Eu adoraria ver um comentário seu sobre alguma conquista que você conseguiu, alguma coisa difícil que você conseguiu superar. Cara, vai me dar uma motivação a mais saber que esse conteúdo te tocou de alguma forma e pode contribuir para te inspirar de algum jeito, tá? Então, curte, comenta e se inscreve no canal caso não está inscrito, que daqui para frente eu vou postar mais conteúdo, só que não prometo regularidade, tá? Não prometo uma frequência certa. Vai ter mais conteúdo, só digo isso, tá? Então, brigadão por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado
por vocês aí que estão me acompanhando. Deixem um comentário, isso sempre reflete um pouco no conteúdo. Eu gosto de ver os comentários de vocês, de saber que aquilo que eu falo de alguma forma está ajudando alguém de algum jeito. Então, vou indo nessa, brigadão e até mais.